Você já percebeu como muitas vezes os homens idealizam as mulheres, colocando-as em um pedestal como se fossem seres perfeitos, sem fraquezas ou vulnerabilidades? Esse erro é mais comum do que parece, e ele custa caro. Porque quando você enxerga apenas a imagem idealizada, acaba cego para a realidade do comportamento humano. E a verdade é simples: assim como os homens, as mulheres também carregam inseguranças, fragilidades e pontos ocultos que influenciam suas escolhas, suas atitudes e até mesmo os relacionamentos que constroem. O problema é que essas fraquezas quase nunca são ditas em voz alta. Muitas ficam escondidas por trás de atitudes, palavras ou gestos. Mas se você não aprende a observar, corre o risco de interpretar mal, de cair em armadilhas emocionais ou de se frustrar por não entender certas reações. É aqui que a visão estoica se torna essencial. Não se trata de julgar, nem de condenar, mas de enxergar as coisas como elas realmente são. Quando você entende a natureza humana sem ilusões, você ganha liberdade, clareza e serenidade para lidar com qualquer situação. Por isso, neste vídeo, nós vamos revelar 10 fraquezas femininas ocultas que todo homem precisa conhecer. Se você quer parar de viver enganado e começar a enxergar a realidade com mais inteligência, assista até o final. 1. A necessidade de validação social. Uma das fraquezas femininas mais ocultas, mas ao mesmo tempo mais poderosas, é a necessidade de validação social. Mesmo mulheres confiantes, independentes e seguras de si, em algum nível, se importam profundamente com como são vistas e reconhecidas pelo grupo. Isso pode se manifestar na busca por elogios, curtidas em redes sociais, aprovação de amigas ou reconhecimento em ambientes sociais. O detalhe é que, muitas vezes, essa necessidade não é verbalizada. Ela aparece de forma indireta, quando uma mulher passa muito tempo se arrumando antes de um evento, quando fica visivelmente afetada por uma crítica, ou quando compara sua vida com a de outras mulheres. É uma vulnerabilidade porque coloca o valor próprio dela nas mãos de fatores externos. Para o homem, compreender isso é fundamental. Não se trata de manipular, mas de perceber que a insegurança feminina muitas vezes está ligada ao olhar do outro. O estoicismo ensina: não entregue seu valor às opiniões externas. E essa lição vale tanto para você quanto para ela. Se você entende essa fraqueza, evita duas armadilhas: a de se tornar o validador automático e a de cair em jogos de aprovação. O homem sábio enxerga, mas não se perde dentro disso. 2. Sensibilidade ao julgamento. 200 palavras. Uma das fraquezas ocultas mais marcantes nas mulheres é a sensibilidade ao julgamento. Diferente do que muitos homens imaginam, uma palavra de desaprovação, um olhar crítico ou até mesmo um comentário mal interpretado pode causar um impacto profundo na autoestima feminina. Esse ponto não é sobre fragilidade absoluta, mas sobre a maneira como a mulher processa críticas externas, sejam de parceiros, amigas, familiares ou até de desconhecidos nas redes sociais. Psicologicamente, isso ocorre porque a autoimagem feminina é construída em grande parte a partir de validações externas. Quando essa validação se transforma em julgamento, a reação pode variar entre retração, defesa exagerada ou até comportamentos emocionais intensos. Aqui, o homem estoico precisa ter uma postura diferenciada. Entender que existe uma diferença clara entre crítica construtiva e crítica destrutiva. Saber comunicar de forma firme, mas sem agressividade, aquilo que precisa ser dito. E, principalmente, não se deixar arrastar pelas reações emocionais que surgirem. O segredo está em praticar o equilíbrio. O homem que não reage com raiva, mas também não se cala diante do que precisa ser corrigido, conquista respeito. Assim, ele evita cair em jogos emocionais e mostra que sua força está em não depender da aprovação, mas também não se intimidar pelo julgamento. 3. Dificuldade de lidar com a solidão. 200 palavras. Outra fraqueza oculta muito comum é a dificuldade que muitas mulheres têm em lidar com a solidão. Enquanto alguns homens, por hábito ou disciplina, conseguem desfrutar de momentos solitários como parte natural do seu crescimento, muitas mulheres interpretam o isolamento de forma diferente. Psicologicamente, a solidão pode ser associada à rejeição, abandono ou falta de valor. Essa necessidade de conexão constante se manifesta em pequenos detalhes: a busca por mensagens frequentes, a necessidade de atenção em redes sociais ou a ansiedade quando o parceiro se mostra menos disponível. Para o homem desatento, isso pode parecer apenas carência ou comportamento exagerado. Mas, na prática, revela um ponto sensível da psique feminina. Do ponto de vista estoico, a chave não é condenar, mas observar com clareza. O homem deve compreender que essa vulnerabilidade existe, mas não pode permitir que ela dite suas ações.
Estar presente de forma equilibrada, oferecer segurança emocional sem perder sua própria independência é o caminho mais sábio. O homem que se mantém firme, não cedendo à pressão de estar sempre disponível, transmite força e valor. Ele mostra que pode oferecer conexão, mas sem abrir mão de si mesmo, e isso, paradoxalmente, aumenta ainda mais sua atração. 4. A busca por segurança, 200 palavras. Entre as fraquezas mais profundas, talvez uma das mais fortes seja a necessidade de segurança. Para muitas mulheres, segurança não é apenas um detalhe, mas uma base sobre a qual constroem relacionamentos e decisões de vida. Essa busca pode se manifestar de diferentes formas: emocional, financeira e até social. A segurança emocional aparece no desejo de estabilidade, de um parceiro que não oscile constantemente entre carinho e frieza. A segurança financeira surge da necessidade de proteção contra incertezas, especialmente em sociedades onde o peso das responsabilidades femininas ainda é elevado. Já a segurança social se traduz na escolha de homens que transmitam status, respeito ou posição diante dos outros. O ponto estoico aqui é perceber sem ilusões. Muitos homens confundem esse comportamento com puro interesse material, mas nem sempre é assim. Trata-se de uma vulnerabilidade natural, ligada ao instinto de preservação e sobrevivência. O erro do homem comum é tentar oferecer segurança abrindo mão de sua essência, tornando-se dependente ou escravo da validação dela. O homem sábio, por outro lado, mantém seus princípios e mostra, por meio de sua disciplina e clareza, que pode ser um porto seguro sem perder a si mesmo. 5. Medo do envelhecimento, 200 palavras. Poucas vulnerabilidades femininas são tão ocultas, e ao mesmo tempo, tão poderosas quanto o medo do envelhecimento. Desde cedo, muitas mulheres são condicionadas a acreditar que juventude e beleza são suas maiores moedas de valor. A sociedade, a mídia e até a forma como os homens olham para elas reforçam diariamente essa ideia. Esse peso gera uma insegurança silenciosa. A perda da juventude é sentida não apenas no corpo, mas também no psicológico. Rugas, mudanças físicas e a percepção de que outras mulheres mais jovens podem roubar a atenção tornam-se gatilhos emocionais fortes. Essa pressão estética não é simplesmente vaidade, mas a consequência de uma vida inteira ouvindo que seu valor está ligado à aparência. O homem estoico precisa enxergar além disso. Não para alimentar ilusões, mas para compreender que essa é uma fraqueza real, que muitas vezes se esconde atrás de atitudes de orgulho ou exagerada autoconfiança. Ignorar esse medo só aumenta a distância. Compreendê-lo, porém, permite que ele não seja usado como arma emocional contra você. A verdadeira força masculina está em manter clareza e não se deixar manipular por essa insegurança, lembrando sempre: beleza passa, mas caráter e conexão permanecem. 6. Emoções intensas e ciclos, 200 palavras. Uma das fraquezas mais evidentes, mas também mais mal compreendidas, é a intensidade emocional feminina ligada aos ciclos hormonais. Oscilações de humor, maior sensibilidade em determinados períodos e reações desproporcionais são aspectos que muitos homens não sabem interpretar, e, por isso, acabam reagindo com raiva ou impaciência. Do ponto de vista estoico, o erro não está na mulher sentir de forma intensa, mas no homem se deixar arrastar por esse turbilhão. Quando ele reage de forma impulsiva, cria-se um círculo vicioso: emoção contra emoção, fogo contra fogo. O resultado é sempre desgaste, brigas e ressentimento. O homem que busca sabedoria entende que nem toda explosão emocional precisa de resposta imediata. Às vezes, o silêncio, a calma e a firmeza são armas muito mais poderosas do que a confrontação. Isso não significa ser passivo, mas escolher o momento certo de falar e agir. Reconhecer que essas oscilações fazem parte da natureza feminina é essencial para manter equilíbrio no relacionamento. O estoicismo ensina que a estabilidade de um homem não deve depender das variações externas. Assim, em vez de perder o controle, ele se torna pilar de estabilidade em meio ao caos emocional. 7. Dificuldade em dizer não, 200 palavras. Uma das fraquezas femininas mais sutis é a dificuldade em recusar de forma direta. Muitas mulheres evitam dizer não, porque não querem parecer rudes, gerar conflito ou decepcionar alguém. Em vez disso, recorrem a respostas ambíguas, desculpas vagas ou até mesmo silenciam, esperando que o outro entenda a mensagem implícita. Esse comportamento, no entanto, gera mal-entendidos. O homem menos atento pode acreditar que há interesse quando, na verdade, existe apenas educação ou desejo de evitar confronto. Aqui está o ponto crucial: talvez, muitas vezes, já significa não. Do ponto de vista estoico, o homem não deve se sentir ofendido ou rejeitado de forma pessoal. Ele deve enxergar além das palavras e interpretar a atitude.
Se há evasivas constantes, desinteresse nas respostas e falta de clareza, a resposta já está dada, ainda que não venha expressa de forma direta. O sábio não insiste, não pressiona, nem tenta forçar situações. Ele percebe os sinais sutis, e em vez de se desgastar emocionalmente, aceita a realidade com tranquilidade. Assim, evita a armadilha de ficar preso em jogos emocionais e se posiciona como alguém que valoriza sua própria energia e tempo. 8. Orientação pela emoção, 200 palavras. Outra fraqueza feminina oculta é a tendência de tomar decisões mais guiadas pela emoção do que pela lógica. Isso não significa incapacidade racional, mas sim que, em muitos momentos, o sentir se sobrepõe ao pensar. Uma mulher pode decidir terminar um relacionamento no calor de uma discussão, e no dia seguinte se arrepender profundamente. Pode aceitar algo por impulso e depois perceber que não condiz com seus valores. Essa oscilação gera, muitas vezes, comportamentos que parecem contraditórios para os homens. Um dia ela demonstra carinho e proximidade, no outro parece distante e fria. Essa montanha-russa emocional pode confundir aqueles que esperam consistência linear. O homem estoico não deve reagir de forma desesperada nem se deixar arrastar pelo caos. Em vez de tentar controlar as emoções dela, ele mantém clareza e firmeza nas próprias ações. Seu equilíbrio serve como âncora, não para manipulá-la, mas para mostrar que há solidez em meio à instabilidade. O erro comum é querer acompanhar cada oscilação, mudando também de humor conforme ela muda. Isso apenas alimenta o ciclo. O sábio observa, compreende e se mantém estável. E é exatamente essa estabilidade que transmite segurança, respeito e atratividade no longo prazo. 9. O medo de não ser suficiente, 200 palavras. Por trás de muitas atitudes femininas fortes, independentes ou até mesmo desafiadoras, existe uma fraqueza silenciosa, o medo de não ser suficiente. Essa insegurança se manifesta de diferentes formas: preocupação excessiva com a aparência, comparação constante com outras mulheres, cobrança interna por desempenho no relacionamento ou na vida profissional. Mesmo mulheres que parecem seguras podem carregar essa sensação de inadequação. É comum que elas busquem sinais externos de validação para aliviar esse medo, elogios, atenção, demonstrações de interesse. Porém, como essa necessidade nunca é totalmente saciada, o ciclo de insegurança retorna com frequência. Para o homem comum, isso pode parecer contradição ou drama. Mas o homem estoico entende que não é seu papel curar a insegurança dela, e sim não alimentar ilusões. Ele observa, respeita e não se deixa prender pela necessidade de ser constantemente o provedor de autoestima. O mais sábio é oferecer reconhecimento sincero, mas manter limites claros. Quando a mulher percebe que, mesmo com suas inseguranças, o homem não perde a própria firmeza, ela encontra um ponto de estabilidade. O erro seria ceder ao jogo da validação infinita. A virtude estoica é enxergar a vulnerabilidade dela sem se deixar aprisionar por ela. 10. Necessidade de testar o parceiro, 200 palavras. Entre as fraquezas ocultas mais difíceis de compreender, está a necessidade que muitas mulheres têm de testar o parceiro. Esses testes não são, na maioria das vezes, conscientes ou planejados. Eles surgem como uma forma de medir a consistência, a paciência e a força emocional do homem. Podem aparecer em pequenas provocações, mudanças repentinas de humor, jogos de ciúmes ou até em silêncios estratégicos. Para um homem despreparado, tudo isso pode parecer confuso, injusto ou até manipulador. Mas, no fundo, muitas mulheres utilizam essas atitudes para observar se o homem realmente é sólido ou se deixa abalar facilmente. O homem comum reage com raiva, desespero ou necessidade de provar algo imediatamente. Já o homem estoico, por outro lado, entende que cada teste é apenas mais uma oportunidade de demonstrar equilíbrio. Ele não entra no jogo, não se desespera e não perde sua essência. Ele responde com clareza, limites e serenidade. Essa postura é o que, paradoxalmente, faz com que a mulher sinta mais confiança e respeito. O teste não é sobre vencer uma disputa, mas sobre mostrar que você não se desvia de quem é. Essa firmeza silenciosa é o que separa o homem comum do homem verdadeiramente forte. Chegamos ao fim dessa reflexão sobre as 10 fraquezas femininas ocultas. O ponto central não é enxergar esses aspectos como defeitos ou armas, mas como características humanas que, quando compreendidas, podem transformar completamente a forma como você se relaciona com as mulheres e com o mundo. O homem que não entende essas dinâmicas se perde em frustração, reagindo com raiva, insegurança ou desespero. Já o homem estoico observa com clareza, interpreta sem pressa e age com firmeza. Essa é a diferença entre ser arrastado pelas emoções alheias ou se tornar o pilar de estabilidade dentro de qualquer relação. Reforçando, não é sobre manipular, e sim sobre não viver iludido.
Ao enxergar essas vulnerabilidades, você deixa de reagir como um menino e passa a responder como um homem que sabe o seu valor. Agora, a pergunta é: você está disposto a enxergar a realidade como ela é, ou vai continuar acreditando apenas no que deseja ouvir? Se este conteúdo fez sentido para você, deixe seu comentário abaixo. Compartilhe qual dessas 10 fraquezas você mais já percebeu na prática. Inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos e compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa clareza. O estoicismo não é teoria. É prática. E a prática começa agora. Se você deseja aprofundar ainda mais o seu autocontrole e viver com sabedoria a cada dia, recomendo fortemente o Diário Estoico, 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. Esse livro é uma fonte diária de inspiração para manter sua mente clara e equilibrada diante de qualquer situação. Esse é o primeiro link da descrição. E para fortalecer seus relacionamentos, tanto profissionais quanto pessoais, não deixe de conferir Nós, como criar conexões mais profundas e fortalecer seus relacionamentos. Confira o link na descrição deste vídeo. Comece a transformar suas interações agora mesmo. Saiba ainda mais sobre como construir relacionamentos saudáveis e evitar armadilhas emocionais. Clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. E não se esqueça de se inscrever no canal Real Estoico e ativar o sino de notificações para acompanhar todas as dicas e insights que podem transformar sua vida. Te vejo no próximo vídeo.